Oi, gente, mais uma aulinha nossa, uma das últimas aulas, a gente está finalizando já a parte de bio, beleza? Hoje eu tentei fazer pelo Meet, porque a minha outra ferramenta de gravar aula, infelizmente, eu não sei o que aconteceu e deu ruim. Mas vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as relações dos ecossistemas, certo? Ok. Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é ecologia, né? Ecologia é um estudo aí que aborda o ambiente que os seres vivos estão inseridos, né? É um estudo onde a gente vai observar e relatar várias relações e detalhes do habitat em que aquele ser vivo está inserido. Em 1957, um biólogo americano ele definiu a ecologia como o estudo da estrutura e da função da natureza. A gente, né, na natureza tem vários níveis de organização, né? Então, os seres vivos, né, eles compreendem ele em um arranjo, uma série graduada de complexidade. Por que teve esse nível de organização? Exatamente para facilitar os estudos dos seres vivos, né? E ao mesmo tempo que a gente está estudando os seres vivos, a gente está envolvendo todos os componentes da natureza. A ecologia, ela estuda a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Então, a gente tem um esqueminha aqui, ó, onde a gente sai do maior para, né, o menor, que é o átomo. Então, todos nós, né, somos seres compostos por átomos, né? Então, a biosfera é maior, né, tudo. A gente tem o ecossistema, posteriormente comunidades, né, formada por várias populações de diferentes espécies. Aí essa comunidade é formada por populações. Aí a população é formada por organismos, né, da mesma espécie. O organismo, né, é formado por sistemas, né, sistema respiratório, circulatório, excretor, reprodutor, nervoso, entre outros. Esses sistemas, né, são compostos por órgãos. Os órgãos são compostos por tecidos. Esses tecidos, né, são compostos por várias células. As células, né, têm como principais componentes várias organelas, e essas organelas possuem várias moléculas, né, e as moléculas são constituídas de átomos. Então, começando pela população, que é um nível de organização, né, do ecossistema, a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem numa mesma área num certo tempo, certo? Esses indivíduos, como eles pertencem, né, à mesma espécie, eles são intercruzáveis, ou seja, eles cruzam entre si e têm a capacidade de gerar descendentes férteis, ok? No conceito de população, é importante a gente ter essa relação de espécie, de espaço e de tempo, né? Então, é formado por uma espécie que vive numa mesma área num certo tempo, perfeito? A comunidade é o conjunto de populações que vivem em uma certa área num certo tempo. Então, são várias populações de diferentes espécies que vivem numa área num certo tempo. Ou seja, corresponde ao conjunto de todos os seres vivos presentes nessa área, ok? Nas comunidades aquáticas, né, de água doce ou de água salgada, os organismos eles podem ser divididos em três grupos: os planctônicos, os nectônicos e os bentônicos. Os planctônicos, né, são organismos que vivem em suspensão na água. Eles são carregados geralmente pelas correntezas, certo? E geralmente esses indivíduos planctônicos eles são microscópicos, eles só conseguem ser visualizados com a utilização de microscópios, ok? Exemplos são as algas microscópicas, né, que formam ali o nosso fitoplâncton, e organismos heterotrófos, né, aqueles que não produzem o próprio alimento, que se alimentam de outros, né, como, por exemplo, os microcrustáceos, né, que vão formar o zooplâncton. Então, as algas formam o fitoplâncton, né, fito de planta, e o zooplâncton é formado por vários microcrustáceos.
Os nectônicos, eles são organismos que conseguem, eles têm a capacidade de nadar ativamente, então eles superam a força da correnteza, ok? Como, por exemplo, os peixes, mamíferos aquáticos, né? Mamíferos aquáticos, aqueles, né? Que são, por exemplo, os golfinhos e as baleias, répteis, no caso, tartarugas, e as aves. E os bentônicos, né, que são conjuntos de organismos que ficam fixos em algum substrato, ou seja, são sésseis, ou esses organismos podem se mover no fundo do mar ou no fundo de algum rio, que são classificados como errantes. Ou também a gente pode encontrar organismos que vivem enterrados no fundo do substrato, né, que são classificados aí como tubícolas ou sedentários. Como exemplo, nós temos os poliquetas, certo? O ouriço do mar, que é aquele bichinho que é meio preto, cheio de espinhos, e a estrela do mar mais famosa aí que a gente conhece. Então, aqui a gente tem uma representação, né, de como esses três se organizam. Então, a gente tem aqui, né, primeiro, aquela região onde a gente encontra as algas e os microcrustáceos, certo? Aqui a gente tem, né, ó, as baleias, mamíferos, né, que talvez um tubarãozinho. E aqui a gente tem a última classe que a gente classificou agora, né, ouriço do mar, né, um caranguejo e a estrela do mar. Então, ó, o que seria um ecossistema, né? O ecossistema, ele é formado pela interação da comunidade biológica, né, de várias comunidades biológicas, e as comunidades biológicas, elas interagem com fatores ambientais. Então, a relação, né, a relação de ação entre um organismo vivo e os fatores ambientais é o que caracteriza esse ecossistema. Esses fatores ambientais que a gente está falando, eles vão determinar as formas de vida que podem sobreviver em um determinado ambiente. Então, eu vou ter espécies que são mais adaptas a viver em ambientes mais quentes, ou aquelas que vivem em ambientes mais frios, dependendo dos fatores ambientais, entre eles temperatura, vento. Vários fatores podem influenciar em qual organismo consegue viver naquele ecossistema. São chamados, então, né, todos esses fatores que a gente está falando, de fatores de seleção natural nos ecossistemas, porque nem todo organismo consegue sobreviver, por exemplo, num ambiente muito frio, né? A gente coloca lá um lobo-guará, com certeza ele vai morrer, porque ele não tem características que o ajudem a sobreviver nesse ecossistema gelado. Então, ó, a gente tem aqui, né, os organismos que fazem parte do ecossistema, as interações que estabelecem entre si são os fatores bióticos, certo? Aí os fatores abióticos, né, temperatura, luz, água e solo, constituem o meio físico-químico, quando a gente coloca os dois juntos, né, em contato, né, os fatores abióticos e bióticos, eles atuam em conjunto, influenciando a distribuição e a quantidade de organismos no ecossistema. Então, o ecossistema, né, um rio, um campo, deserto, é a junção da comunidade biológica, onde a gente vai ter os produtores, consumidores e decompositores, mais os fatores abióticos, que é luz, temperatura, umidade e salinidade. Os níveis de organização, né? A gente ainda está nos níveis de organização. O geralzão, né? O que abraça todo mundo, que é a biosfera, né? A biosfera é um conjunto de ecossistemas com algumas características fisionômicas e climáticas semelhantes, né? Então, a biosfera é onde a gente tem todo tipo, toda forma de vida ali dentro, né? Como, por exemplo, a tundra, a taiga, a floresta temperada, tropicais, campos e os desertos são vários tipos, né, de ecossistemas que a gente tem aí espalhados no mundo e estão inseridos aí na biosfera. O habitat é uma seção um pouco menor, né? Porque a gente está falando de várias coisas mais gerais. O habitat é o local em que determinada espécie vive no ecossistema. Então, por exemplo, os pulgões, né? Qual que é o habitat dos pulgões? É o caule das roseiras, né? O habitat da minhoca
Pode ser, né, a terra daquele jardim, que ela fica embaixo da terra. O habitat de um tatu é a toca onde ele vive. Então, todos os locais onde esse animal ele habita é o que a gente classifica como habitat, né? Então, a gente pode generalizar dizendo que o habitat de uma espécie é o seu endereço, ok? O nicho ecológico é o papel ecológico da espécie no ecossistema. Então, o nicho ele vai reunir várias informações sobre a espécie, como, por exemplo, o nível trófico que ela pertence, né, que ela pertence naquela cadeia alimentar, se ele é predador ou se ele é presa, né, se ele tem hábito diurno ou hábito noturno, né, do que se alimenta, de semente, de frutos, né, então tudo que caracteriza, né, as informações daquela espécie, se ele vive solitário, se ele vive em grupo, é o nicho ecológico, né? Então a gente pode fazer também uma comparação generalizada dizendo que o nicho ecológico de uma espécie é a sua profissão, né? O que ele está fazendo, o que ele realiza naquele local. E a gente acabou de citar níveis tróficos, então vamos ver o que são níveis tróficos, né? Então aí o principal fator que vai manter essa comunidade, né, firme, forte ali acontecendo é o fator nutricional, né? Como que ocorre, como que eles se alimentam. Então, as relações que são estabelecidas aí entre as diferentes populações de uma comunidade predomina a causa alimentar, né? Então, eu tenho relações de alimentação ali, de predação. E essa relação nutricional que a gente está falando aqui é conhecida como relação trófica, certo? Então, os organismos, né, que compõem os fatores bióticos de um ecossistema, em função dessas relações tróficas, eles podem ser divididos em 3 tipos de níveis tróficos alimentares, né? Pode ser produtores, os produtores de alimento, aqueles seres autotróficos, ok? São os consumidores de alimento, e também a gente tem os decompositores de matéria orgânica, ok? Os organismos classificados, então, como os produtores, né, um dos níveis tróficos, eles são fotossintetizantes, ou seja, autotróficos, né, eles produzem o próprio alimento, como, por exemplo, plantas, algas, a cianobactéria, né, e algumas bactérias fotossintetizantes também. A gente também pode colocar nesse nível trófico de produtores os quimiosintetizantes, certo? Os organismos fotossintetizantes, eles podem ser conhecidos como fotoautotrófos e os quimiosintetizantes como quimiototróficos. Por quê? Os fotoautotróficos, eles produzem o próprio alimento a partir da luz solar, enquanto os quimiototróficos, eles produzem o próprio alimento a partir de reações de compostos químicos, certo? Através da oxidação do enxofre, por exemplo, ele absorve a energia dessa reação e produz o próprio alimento. Os consumidores, né, que são organismos que se alimentam de outros organismos, então vejam, ele não produz o próprio alimento, logo, os consumidores são heterotrófos, né, e esses consumidores que se alimentam dos produtores também, né? Então eles podem se alimentar, o consumidor pode se alimentar de outro consumidor, ou o consumidor pode se alimentar de um produtor, ok? Esses consumidores que se alimentam dos produtores, eles podem ser chamados de consumidores primários, ou consumidores de primeira ordem, ou também simplesmente de herbívoros. Os consumidores, né, os outros consumidores além dos primários, eles sempre vão estar no segundo, desse aí, né, vão estar sempre no segundo nível trófico, porque sempre quem vai estar no primeiro nível trófico são os produtores. No segundo nível trófico, a gente vai ter o consumidor, certo? E até terceiro nível trófico, até a gente encontrar o último nível trófico, que vai ser o decompositor. Daí a nossa cadeia vai ser finalizada. Aí já os consumidores que se alimentam dos herbívoros, né, são chamados de consumidores secundários ou de segunda ordem. E os consumidores que se alimentam dos consumidores secundários são conhecidos como consumidores terciários ou de terceira ordem, e assim sucessivamente.
Os decompositores, né, que vamos dizer assim, é o último nível trófico, né, eles compreendem, por exemplo, algumas bactérias e alguns fungos, né, e como esses indivíduos eles vão se nutrir, né, vão absorver matéria orgânica a partir de alguns organismos mortos ou de resíduos que são eliminados, eles vão ser classificados como organismos saprófagos, né, que são aqueles que se alimentam de matéria morta. A partir, né, dessa reciclagem de matéria orgânica, esses indivíduos eles conseguem devolver os gases para a atmosfera, que a gente vai ver isso mais detalhadamente na aula de ciclos biogeoquímicos. Então, eles conseguem devolver os gases para a atmosfera através, né, desse consumo dessa matéria morta, conseguem também devolver os minerais para o solo, então eles reutilizam os materiais, né, que são consumidos e utilizados tanto pelos organismos produtores quanto pelos consumidores. Então, os produtores fazem parte do primeiro nível trófico, os herbívoros do segundo nível trófico, os consumidores secundários do terceiro nível trófico e assim sucessivamente. Logo, os decompositores que a gente acabou de conversar, eles compreendem o último nível trófico de cada comunidade. Existem organismos, né, que ocupam mais de um nível trófico, como, por exemplo, os humanos, que eles se alimentam tanto de carne, né, quanto também de vegetais. Então, a gente pode ter casos em que um indivíduo, um organismo, possa ocupar vários níveis tróficos numa cadeia alimentar, certo? No caso, né, onde não há especialização dos hábitos alimentares desse organismo, a gente classifica ele como onívoro, né? Porque o indivíduo onívoro, ele ele se alimenta de vários tipos alimentares, de vários tipos de comida, né, de nutrientes. No caso, os herbívoros só consomem vegetais, plantas, certo? Os carnívoros só comem carne. Os onívoros partem aí para os dois lados. A cadeia alimentar, então, é basicamente a gente pegar o que a gente aprendeu agora e aplicar nesse tópico. Então, por exemplo, né, se a gente tem uma comunidade terrestre constituída aí por milho, rato, gafanhoto, cobra, ave e gavião, a gente pode estabelecer várias transferências de alimento. Então, a sequência linear de organismos em que um serve de alimento ao seguinte é denominado cadeia alimentar, ok? Então, por exemplo, né, no exemplo que a gente citou, a gente pode constar as seguintes cadeias alimentares, né? Na primeira, ó, a gente pode ter essa cadeia alimentar, né? Milho, aí o rato consome o milho, o gavião consome o rato. Na segunda cadeia alimentar, né? O rato consome o milho, a cobra consome o rato e o gavião consome a cobra. Na terceira cadeia alimentar, o gafanhoto consome o milho, a ave consome o gafanhoto e o gavião consome a ave. E no quarto, o gafanhoto consome o milho, a ave consome o gafanhoto e a cobra consome a ave e o gavião consome a cobra. Então, numa comunidade, a gente pode ter várias cadeias alimentares, certo? As teias ou redes alimentares seriam o quê? Se a gente estuda todas as cadeias alimentares que existem numa comunidade, todas, se a gente estuda todas, a gente está estudando a teia alimentar ou rede alimentar, certo? Então, todas as relações alimentares que estabelece uma comunidade, a gente vai ter as teias alimentares, certo? As pirâmides ecológicas, né? Então, o que seriam as pirâmides ecológicas? Essas cadeias alimentares, elas podem ser analisadas quantitativamente, né? E a gente pode colocar esses dados no gráfico de barras, por exemplo. Então, por exemplo, né, uma cadeia alimentar formada por capim, gafanhoto e sapo. E ainda a gente leva em conta a quantidade. Então, a gente tem 5.000 pés de capim, 500 gafanhotos e 10 sapos. Se a gente coloca todos esses dados num gráfico, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente tem essa quantidade, né, 5.000 pés de capim, né?
500 gafanhotos e 10 sapos. Em ecologia, né, representamos as barras de cada nível trófico na posição horizontal e centralizada. E aí a gente forma essa pirâmide. Então, como a gente tem mais capim, né, ele fica embaixo também, como ele é o produtor. Logo vem o gafanhoto, né, e aí vem por fim o sapo. Aí a gente tem tipos de pirâmides ecológicas, né, começando pela pirâmide de número. Então, quando a pirâmide, né, ela é montada levando-se em consideração o número de indivíduos da cadeia alimentar, então quando a gente leva em conta essa quantidade de indivíduos que a gente tem, essa pirâmide é chamada de pirâmide de números ou de frequência. Então, se a gente considera a cadeia alimentar, milho, rato e cobra, e a gente tem 100 pés de milho, 15 ratos e 3 cobras, a gente vai ter essa pirâmide. Então, como eu tenho mais milho, né, ele fica aqui embaixo. Logo, como eu tenho 15 ratos, ele vem mais aqui, ó, uma quantidade menor. E por fim, a cobra, que é o último, né? Então, a gente está falando de quantidade. Então, a gente sempre começa pelo maior e acaba aí com o menorzinho. A gente também pode encontrar quando a pirâmide de número, ela é invertida. Por quê? Porque se a gente pensar, uma árvore é um indivíduo grande, é um organismo grande, certo? Então, ela consegue servir de alimento para 100 cupins, ok? E 100 cupins conseguem abrigar 1000 bactérias no intestino do cupim. Então, a gente pode encontrar a situação também, ela é invertida, certo? Quando a gente lidar com o tamanho também dos indivíduos. Como uma árvore consegue alimentar 100 cupins e 100 cupins conseguem abrigar no seu intestino 1000 bactérias. Então, nesse caso dela estar invertida, está levando em consideração o tamanho desse indivíduo. Então, né, na cadeia alimentar árvore, cupim, bactérias, existe a seguinte relação numérica, né? Uma árvore 100 cupins e 1000 bactérias no interior do intestino do cupim. Essa situação ela só é possível porque a árvore é um produtor grande e pode fornecer alimento para todos os cupins do cupinzeiro. Aí, se a gente considerar também outra cadeia alimentar, né, uma bananeira, 300 insetos e 10 aranhas, a gente tem um padrão de pirâmide diferente das anteriores, né? Porque vamos pensar, né? Uma bananeira, um indivíduo grande, serve de alimento para 300 insetos tranquilo. E esses 300 insetos vão alimentar as 10 aranhas certinhos, certo? Porque 10 aranhas, mesmo que eu tenha quantidade menor, elas conseguem se alimentar desses 300 insetos, né? A segundo tipo de pirâmide são as pirâmides de biomassa, certo? Então, se essa pirâmide ela for montada levando-se em consideração a massa correspondente à matéria orgânica dos indivíduos, que é a biomassa dela, cada nível trófico, né, a gente vai estar caracterizando essa pirâmide de biomassa. Normalmente, né, a pirâmide de biomassa, ela apresenta a base maior e o ápice menor, porque é muito comum a gente considerar que uma biomassa maior sustenta uma biomassa menor, ok? Então, a matéria orgânica presente em cada nível trófico, ela não é transferida totalmente para o nível trófico seguinte, certo? Então, por exemplo, no caso dos produtores, a parte comestível, né, que vai ser a matéria passada para os herbívoros, ou seja, as folhas, os frutos, é essa parte de biomassa que vai ser transferida para o próximo nível trófico. Né? Não é totalmente também, parte dela vai ser transferida. Então, isso é biomassa, a carne, né, fruto. Então, né, nos casos dos animais, por exemplo, os cascos, o chifre, a pele, né, e as vísceras nem sempre vão ser reaproveitadas como fonte de alimento. Então, se a gente considerar uma cadeia alimentar, né, o milho, o rato, cobra, a ave e o homem, teremos a seguinte pirâmide de biomassa, né? Embaixo a gente tem o milho, porque a gente tem muito milho, certo? Muito, você come muito milho ali. Depois, o rato, vários ratos. Aí vem a cobra, né? Depois a ave, depois o homem, né? Então a gente vê que a gente tem muito mais biomassa aqui, né? Dependendo do exercício que vocês forem fazer,
a gente tem muito biomassa na parte de baixo, né? E aí, se a gente tem muito mais rato, a gente tem muito mais biomassa, e assim sucessivamente. No ambiente aquático, né, a pirâmide de biomassa ela pode ser representada invertida, né, como por exemplo para a cadeia alimentar fitoplâncton, zooplâncton e sardinha. Por quê? Porque nesse caso a taxa de reprodução do fitoplâncton é muito, muito grande, né? Então, mesmo que a base, né, a biomassa desse fitoplâncton seja menor que a do zooplâncton, o consumo de fitoplâncton nunca vai ultrapassar a taxa de reprodução do fitoplâncton. Eles vão estar sempre reproduzindo e sempre mantendo essa constância de biomassa, certo? Então, por isso que essa pirâmide é invertida. A biomassa é menor, mas ele está sempre se produzindo. Então, ele vai manter essa constância de biomassa. Então, nesse ecossistema, né, a pequena biomassa dos produtores é compensada aí pela elevada taxa de reprodução desses organismos, certo? Então, assim, toda a cadeia alimentar é sustentada e a biomassa tende a se acumular nos níveis mais elevados. Minha cachorra latindo, perdoa, gente. E por fim, né, a pirâmide de energia. E essa pirâmide, ela representa a quantificação da energia em cada nível trófico. Então, nesse caso, a gente nunca vai ter modelo invertido, porque esse modelo ele vai indicar o aproveitamento ou a produtividade biológica da cadeia alimentar. Então, ó, por exemplo, a gente tem muito mais energia aqui, porque esse é o primeiro nível que absorve o máximo de energia solar. Então, a energia que ele absorveu aqui, ele vai destinar um pouco a biomassa dele e o resto vai ser eliminado, gasto em respiração, certo? E, consequentemente, nos próximos níveis tróficos, isso vai diminuindo, certo? Então, o nível mais energético que a gente tem são os produtores e vai diminuindo sucessivamente. E o último tópico da nossa aula, que é a produtividade. Então, na pirâmide de energia, o nível do produtor corresponde à quantidade de energia armazenada nos alimentos produzidos pelos autótrofos para a comunidade, em uma determinada área, em um determinado intervalo de tempo. Então, essa energia, né, ele vai absorver energia solar. Essa energia que ele vai armazenar como alimento, né, ele vai gastar esse alimento, a gente chama de produtividade primária bruta, né? E parte dessa energia que ele absorveu para utilizar como alimento, ele vai perder fazendo respiração, certo? Então, produtividade primária adulta é tudo que ele absorveu. E parte disso que ele absorveu, ele vai perder fazendo respiração, né? Aí, o que sobrar dessa produtividade primária bruta vai ser chamado de produtividade primária líquida. Então, eu perdi parte dessa produtividade primária bruta para fazer respiração, e o que sobrou vai ser a produtividade primária líquida. O que seria essa produtividade primária líquida? Vai ser a energia retida nos produtos orgânicos armazenados e que vai ser disponível aí para os herbívoros, certo? Então, a produtividade primária líquida, ela é igual à produtividade primária bruta menos a energia gasta no processo de respiração dos produtores, que vai ser aí dissipada como calor. Os herbívoros, né, que é o segundo nível trófico, toda a energia que esses organismos conseguirem absorver dos alimentos vai ser armazenada na própria biomassa, né? Então ele comeu lá a graminha e o que ele conseguir absorver vai ser armazenado na biomassa dele. Isso vai ser correspondido à produtividade secundária bruta. Dessa energia que ele armazenou, parte vai ser gasta com a respiração. E o que sobrar dessa produtividade secundária bruta, né, o tiro que eu gastei na respiração, o que sobrar vai ser chamado de produtividade secundária líquida. Então, né, considerando aí os demais níveis tróficos de uma cadeia alimentar, a absorção e a perda de energia, ela acontece aí da mesma forma. Logo, a energia ela vai diminuir ao longo da cadeia alimentar. Então, a produtividade secundária líquida vai ser igual à produtividade secundária bruta menos a respiração. Aí, gente, eu deixei 2 exercícios para vocês, acho que é 2 exercícios para vocês fazerem. Tentem fazer e coloquem a resposta
nos comentários do vídeo, certo? E daí, depois eu vou vendo aí que vocês comentarem, a gente vai discutindo pelos comentários, certo? Essa foi nossa aulinha, então, dessa semana. Vou postar todo o material aí no Drive para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem procurar, que a gente vai conversando para esclarecer, certo? Até a próxima aula.